Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem assistiu o vídeo anterior, tinha comentado com vocês que a gente vai dar uma pausa de fazer rosca, a gente vai iniciar na confeitaria. Para começar com o pé direito, vou ensinar vocês a fazer o bolo napolitano. É 3 misturas de sabores em apenas um bolo. Geralmente, esse tipo de bolo vocês vão encontrar em curso privado, mas eu vou ensinar vocês a fazer totalmente grátis. É um bolo simples, muito fácil de fazer, só que tem várias dicas importantes para vocês não errar e fazer aquele bolo perfeito napolitano. São 3 misturas de sabores em apenas um bolo. Assiste o vídeo até o final, tem dicas no forno, tem dica para vocês não utilizar suco para o bolo ficar, não alterar o sabor, né, para ficar aquele bolo perfeito, para o seu cliente comprar e continuar comprando esse bolo sempre. Então espero aí que vocês gostem do vídeo de hoje e vamos lá fazer o bolo napolitano. Para a gente fazer o bolo napolitano, a gente vai utilizar ingredientes simples e é um bolo muito fácil de fazer. Vamos iniciar aqui com 4 ovos, 240 gramas de açúcar cristal, açúcar normal, 120 ml de leite morno, 100 ml de óleo, 10 gramas de fermento químico, o fermento para bolo, e 250 gramas de farinha de trigo. E vamos lá para o modo de preparo. Vou começar o modo de preparo no liquidificador, é um bolo bem rápido de fazer. A gente vai começar adicionando os ovos. A receita vai estar na descrição, para quem não entendeu o ingrediente. Depois eu vou adicionar aqui o açúcar, o leite morno e o óleo. Vou bater por aproximadamente 3 minutinhos até ficar a massa bem lisinha e homogênea. Passado 3 minutinhos, massa bem batida, a gente vai transferir agora para uma bacia. Agora a gente vai peneirar a farinha de trigo. Estou aqui com a peneirinha e a farinha. E agora, sem pressa, com a ajuda de um fouet, a gente vai misturar até formar uma massa. Misturei bem, vocês podem observar que vai ficar uma massa bem lisinha. Se ficar um pouquinho grosso, né, a gente vai misturando até dissolver toda a farinha de trigo e formar uma massa bem lisinha. E por último a gente vai adicionar aqui o fermento em pó, que é o fermento para bolo. Novamente a gente mexe até o fermento envolver em toda a massa e a massa está pronta. É uma massa bem rapidinha de fazer. Gente, eu tenho aqui 3 potes iguais e a balança. A gente vai transferir o mesmo tanto de massa para os 3 potes. Como eu já fiz o bolo, já sei a quantidade certa que vai para os 3 potes, eu vou passar para vocês agora. Vamos ligar a balança. Pôr o potinho aqui em cima. A gente vai transferir 240 gramas para cada pote. Passou um pouquinho, não tem problema. E agora eu vou fazer assim com os outros dois. A primeira etapa do bolo já está cumprida, que é a parte do bolo neutro. Agora a gente vai para a coloração desse bolo. Eu tenho aqui corante em gel amarelo e o corante em gel vermelho. A gente vai acrescentar 5 gotas do corante amarelo. Vamos acrescentar 10 para ficar um pouquinho mais forte. E agora é só a gente misturar. E eu vou fazer o mesmo agora com o de morango. Vou acrescentar 10 gotas. E o último que vai ser o de chocolate. O de chocolate, para ele pegar aquela tonalidade mais forte, ficar bem escurinho, a gente tem aqui 5 colheres de água e 30 gramas de chocolate 50%. A gente vai misturar. Mistura bem, né, gente? Essas 5 colheres de água aqui no chocolate até dissolver bem. Isso vai deixar bem mais escurinho o bolo de chocolate. E agora é só a gente acrescentar aqui na massa. Vocês podem observar que já deu até uma escurecida. Se você dissolver só o pó, ele vai ficar bem mais clarinho o bolo depois de assado. E pra gente finalizar o bolo napolitano, antes da gente transferir para a forma, a gente vai vir com as essências desse bolo. Esse aqui, gente, é o de chocolate, ele já vai pegar o gosto de chocolate por conta do chocolate. Mas a gente vai fazer o de morango e o de laranja. E eu tenho aqui do lado essência de laranja
e essência de morango, que vai dar o sabor para os bolos. A gente vai começar com a de laranja, a gente vai pôr 10 gotas, e vou pôr 10 gotas no de morango. E agora é só mexer. Mexe mais um pouquinho. Ó, gente, a massa ela tem que ficar ó, bem macia, né? Se for uma massa pesada, o bolo ele vai estourar. Então segue o passo a passo da receita, não altera os ingredientes. Você vai ter um bolo aí para você vender 100% aí no dia a dia. É um bolo muito gostoso de fazer, só que ele tem essas dicas importantes. Não utiliza, né, gente, o suco em pó para não deixar o bolo amargo. Senão o cliente de vocês vai comprar um dia e não vai comprar nunca mais esse tipo de bolo. Porque o suco ele deixa o bolo bem amargo. É um bolo assim que você vai comer e não vai querer comer mais. Então vamos lá agora transferir para a forma. Eu tenho aqui já a minha forma untada com óleo, margarina e farinha de trigo. Eu untei ela com pouca farinha de trigo, para não perder a tonalidade dos bolos. E untei com um pouquinho de óleo no meio da margarina, para não ter perigo de grudar o bolo. A medida dela é 20/8. E a gente agora vai transferir o bolo para cá. Para transferir, gente, não tem segredo, ó. A gente vai começar com o de laranja, a gente não transfere tudo. Depois a gente vai vir com o de morango. Deixa ela sempre um pouquinho mais deitada. E a gente vai finalizar com o de chocolate. E agora é só fazer o mesmo com as outras massas. Vem primeiro com a de laranja, que a gente começou. Não tem segredo, né, gente, para pôr a massa dentro da forma. É bem facinho de pôr, igual eu mostrei para vocês. E vamos lá para a dica mais importante de assar o bolo napolitano, para ele ficar com essas 3 colorações. Quem for assar com forno turbo de padaria, é com a turbina desligada, forno pré-aquecido a 150 graus, 60 minutos com a turbina desligada. Forno convencional, forno a lastro, não precisa se preocupar porque é forno que não tem turbina. Mas se tiver também, desliga a turbina e assa ele a 160 graus de 60 minutos para mais, gente. O ponto certo de ver o bolo é enfiando um garfo. Na hora que o garfo sair sequinho, ele está pronto. Turbina desligada e vamos lá assar o bolo. Daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado final desse bolo napolitano. Gente, tá aí o bolo napolitano depois de assado. Eu já desenformei ele. Você pode ver aqui que deu uma pegadinha aqui na hora que tá desenformando. É que eu fui pôr ele no pratinho, o pratinho tava molhado, mas não tem problema esse detalhe que ficou não. Ficou 60 minutos no forno, forno turbo que eu assei com a turbina desligada. Não esquece desses detalhes para o bolo de vocês aí pegar essa tonalidade que a gente vai mostrar para vocês. É um bolo muito fácil de fazer. Outros fornos, forno convencional, forno de casa, vocês vão assar ele a 160 graus, vai ser mais ou menos 1h30. Forno lastro, 150 graus, 60 minutos. Forno turbo com a turbina desligada, 60 minutos. E eu peguei o garfo, né? Eu fui olhando na hora que ele estava sequinho. E na hora que ficou sequinho, a gente tirou ele do forno. No meu forno gastou 60 minutos. É muito fácil fazer esse bolo. E vamos desenformar aqui de novo para mostrar para vocês. Eu já desenformei para tirar algumas fotos. Que a gente vai partir o bolo para mostrar para vocês. E olha só isso, gente. Que bolo perfeito. Um bolo fácil de fazer, né? Um bolo desse aqui você pôr numa vitrine vai vender muito fácil. Tá um cheiro bem gostoso de laranja e um cheiro bem gostoso de morango. São 3 sabores, né? Em apenas um bolo. É um bolo aí que vocês vão encontrar em poucas padarias. Geralmente esses bolos napolitanos, vocês vão encontrar em curso. Mas eu resolvi entrar com o pé direito e mostrar para vocês alguns bolos, algumas coisas que a gente faz de confeitaria. Que é muito simples de fazer e não tem segredo. Sugestão de venda, um bolo desse que a gente pode vender a R$20. E agora a gente vai cortar aqui para mostrar para vocês, ó. Bolo fofinho, gente, ó. Qualquer dúvida é só me chamar no Instagram. E esse é o resultado final, gente. São 3 tipos de sabor em apenas um bolo. A durabilidade são geralmente 5 dias, um bolo na vitrine. Massa, né, gente? Ó, bem fofinha. A massa chega a desmanchar. E se vocês querem que pegue mais tonalidade, é só acrescentar mais corante. Esse é o resultado final. E fui, gente. Até o próximo vídeo.